gente! Quanto tempo, hein? Tio John está aqui, mais uma vez, para compartilharmos juntos muitos conhecimentos através do nosso novo canal CPF Play. Então, vamos juntos aprender, é claro, se divertindo, né, gente? Então, vamos lá, gente! Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a função dos sinais de pontuação. Então, quais são eles? Nós temos, dentro dos sinais de pontuação, a vírgula, nós temos ponto e vírgula, nós temos dois pontos, nós temos também o ponto final, nós temos o ponto de exclamação, nós temos o ponto de interrogação, nós temos também o travessão e muitos outros que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um deles e quais as suas funções, ok? No caso da vírgula, gente, a principal função é dar uma pequena pausa durante a leitura de um determinado texto. Por exemplo, nós temos a frase João estudou bastante, mas você utiliza a vírgula e continua, mas não alcançou a nota desejada. Essa utilização da vírgula indica uma pequena pausa, ok? Outra função bastante interessante desse sinal de pontuação, que é a vírgula, é separar justamente o nome de locais e, juntando a esse local, vem a data em um determinado, por exemplo, uma carta, enfim, um determinado texto que você está escrevendo, indicando o local na qual você escreve naquele momento. Um exemplo que nós podemos citar é Recife, vírgula, 22 de setembro de 2020, um exemplo, ok? Então essa é outra função do sinal de pontuação, vírgula. Uma função também bastante interessante desse sinal de pontuação é separar elementos que possuem a mesma função ou fazem parte do mesmo grupo, como por exemplo, frutas. Então vamos lá, um exemplo. O tio John foi ao mercado e comprou laranjas, vírgula, uvas, vírgula, morangos, vírgula. Enfim, você utilizou a vírgula para separar, dar pequenas pausas em seu texto, em sua frase, por exemplo, para separar elementos ou produtos do mesmo grupo, ok? Então essas são as funções do nosso sinal de pontuação, vírgula. No caso do ponto e vírgula, ele é utilizado para dar uma pausa maior do que a vírgula. Um exemplo bem claro é justamente nessa frase que eu vou citar agora. Por exemplo, João é bom, ponto, vírgula, mas é fraco, ponto final. Arthur é forte, ponto e vírgula, uma pausa maior do que a vírgula, mas é mau, ponto final. Ou seja, você percebe nessa frase que o ponto e vírgula ele ofereceu uma pausa maior, com mais relevância, mais significado do que a pausa, que é considerada uma pequena pausa, do sinal de pontuação, vírgula. Ok? No caso dos dois pontos, gente, eles são utilizados justamente para que a gente defina três classes aí do nosso texto, tá certo? Por exemplo, eu posso utilizar os dois pontos em uma citação, como por exemplo, e Dom Pedro gritou, dois pontos, independência ou morte, ponto final, ok? Então, e também eu posso utilizar dentro do contexto também aí de classificação, por exemplo, as flores que eu mais gosto ou os carros que eu mais gosto, dois pontos, são Volkswagen, Fiat e Toyota, ponto final. Ou seja, eu adquiri aí, através dos dois pontos, uma classificação de ordem, de numeração, para ler dentro do contexto que eu estava querendo utilizar no meu texto naquele momento. Outro exemplo de utilização dos dois pontos é justamente dentro do contexto de explicação, ok? Então, qual é o sentido que eu utilizo aí na explicação para usar aí os dois pontos? Quando eu quero dizer, por exemplo, que um produto não é bom para a saúde, um exemplo, né? Vamos lá. Refrigerante, beber refrigerante faz mal para a saúde, dois pontos, evite o uso desse tipo de bebida, ponto final. Ou seja, eu utilizei os dois pontos para dar uma explicação daquela notícia que eu estava querendo chamar a atenção do meu leitor. O ponto final tem a função aí talvez mais clara dentro de um texto,
ok? Dentro dos sinais de pontuação, o ponto final é o que tem a função mais clara, que nós usamos com maior facilidade. Por quê? Porque ele é utilizado para encerrar um determinado assunto ou parte daquele determinado assunto, ok? Então, um exemplo que nós podemos citar é, por exemplo, o tio John encerrou a aula de português e teve um bom desempenho de todos os seus alunos. Ponto final, ok? Então, eu encerrei aí um determinado assunto ou parte desse assunto, ok, gente? Então, essa é a função do ponto final. O ponto de interrogação, gente, ele é utilizado para perguntar, para fazer uma pergunta. Simples, não é? Ou seja, um exemplo bem claro é: será mesmo que você pode fazer isso? Interrogação. Será que eu consigo acertar? Interrogação. Você tem capacidade de cumprir esse desafio? Interrogação. Será mesmo que eu posso fazer isso? Outra interrogação. Ou seja, a função do ponto de interrogação é interrogar, ou seja, questionar, perguntar, ok? Já o ponto de exclamação tem a função de expressar um determinado sentimento, como, por exemplo, um sentimento de alívio. Um exemplo que o tio John poderia citar para vocês seria: ufa, eu quase caí da rede. Ou então, graças a Deus, hoje eu consegui cumprir todos os meus objetivos. Exclamação. Ou seja, expressa um sentimento que o escritor quer repassar para o seu leitor. As reticências têm uma função muito específica de anunciar uma espécie de continuação de um determinado pensamento. Ou seja, tem aquela função de deixar o leitor naquela expectativa do que virá pela frente naquele texto. Ou seja, o autor do texto, quando ele usa reticências, ou o autor da frase, quando ele usa reticências, ele deixa o leitor naquela expectativa. Um exemplo seria: o seu João, ele é bastante paciente, mas quando a sua esposa chegar, 3 pontinhos, ou seja, o leitor já fica naquela expectativa. Quando a esposa dele chegar, o que irá acontecer? Meu Deus! Ou seja, deu aí uma noção de continuação, ou seja, expectativa para o leitor, hein? As aspas são utilizadas para dar um destaque, ou seja, chamar a atenção do leitor para uma determinada palavra. A ideia aí é justamente mostrar ao leitor que aquela palavra ou tem um determinado significado especial, ou ela vai aí ser crucial para o restante daquele texto. Por exemplo, Dona Ana fez com que Joãozinho prometesse que iria encher as garrafas. Vamos dar um exemplo assim. Então, Joãozinho deu um "eu prometo" bem falso. Ou seja, gente, isso aí foi nada mais, nada menos do que dado a essa palavra uma atenção especial ou um significado bastante diferente dentro do contexto do texto aí que nós temos, né, para ler. O travessão, gente, ele é bastante utilizado, por exemplo, no gênero textual fábula, quando nós destacamos aí a fala de muitos personagens. Ou seja, nós temos aí como exemplo esse gênero textual porque ele mostra bastante diálogo. Ou seja, o diálogo é a chave principal para o uso do travessão. O travessão, então, indica justamente o diálogo de determinados personagens dentro daquele gênero textual. Ok? Um exemplo é: então, Teodoro disse, foi lá, usou o travessão, eu sei que sou melhor no que faço. Ponto final. Ou seja, a fala de um determinado personagem foi destacada ali pelo travessão. Então, a função do travessão é esse destaque ao diálogo de determinados personagens dentro daquele texto que está sendo apresentado ao leitor, tá bom? Então, gente, estamos chegando ao final de nosso primeiro vídeo aí, lançado no canal, especialmente aí, né, para quem é inscrito aí do CPF Play, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Mas vocês não poderiam encerrar esse vídeo sem o desafio do tio John para vocês, não é verdade? Então, nosso conteúdo hoje foi sobre sinais de pontuação. Quero ver se você conseguiu entender e aprender direitinho o que foi explicado, hein? Qual é o desafio?
vocês vão colocar nos comentários aí abaixo uma frase que tem aí utilizando justamente o que, gente? Um desses sinais de pontuação, tá certo? Que o tio John explicou para vocês aí, tá certo? Vocês escolhem um desses sinais de pontuação que o tio John explicou e coloca a frase aí que o tio John vai ler os comentários e ver quem cumpriu o desafio, tá certo? Ah, tio John, eu quero utilizar uma frase que tenha mais de um sinal de pontuação. Óbvio, o tio John vai aceitar numa boa e, é claro, vou ficar muito mais satisfeito porque você demonstrou que entendeu muito o conteúdo, tá certo? Então, não esqueça, coloque uma frase utilizando pelo menos um dos sinais de pontuação que foram explicados corretamente, é claro, né, gente? Aqui nos comentários e o tio John vai ver se você cumpriu o desafio, tá certo? Um grande abraço e até a próxima no nosso CPF Play.